Olá, sejam bem-vindos ao podcast O Futuro das Cidades. Eu sou Adriana Hansen e aqui conectamos pessoas para trazer conteúdos relevantes para a construção de cidades mais inteligentes, sustentáveis, resilientes e democráticas. Venha fazer parte dessa jornada. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Futuro das Cidades. Hoje tendo o prazer de vir conversar aqui dentro do Instituto Favela da Paz, que fica no Jardim Ângela, na cidade de São Paulo, com o Fábio Miranda, para falar sobre impacto social. Fábio, que é um cientista aqui do Instituto e que se dedica a todo esse assunto ambiental dentro do Instituto, levando educação para a comunidade. Então vai ser um grande prazer, não percam esse episódio inteirinho. E para esse episódio acontecer, eu não posso deixar de agradecer a todos os patrocinadores que estão apoiando essa temporada, Sebrae, 3M, Braston e Roca Tintas. Fábio, muito obrigada de ter encaixado aí, porque a agenda é cheia. A gente ficou um tempão, nossa também né? Não é tão fácil, não é? E, enfim, primeiro eu queria que você falasse um pouquinho de você e do Instituto. O que é o Instituto e o que são os projetos Periferia Sustentável? Boa. Fábio Miranda, músico, pesquisador, cientista, formação, professor Pardal da Quebrada, formado na Faz-Tudologia, a gente faz de tudo um pouco, né? E é uma formação que eu acho muito interessante, porque a gente tem liberdade de fazer aquilo que a gente gosta de fazer, né? Então, quando você tem essa liberdade de ser livre, o céu é o limite. Então, dentro desse cenário, a gente tem o Instituto Favela da Paz, a gente está aqui há mais de 30 anos, surgiu através da música, uma banda, começou a fazer música lá em 89, atravessou décadas e décadas aí vivendo, né, naquele conceito do lugar mais violento do mundo, aquele contexto, né, que teve na década de 90 aqui do Jardim Ângela, né, que a ONU comprovou que esse lugar é o lugar mais violento do mundo, só que uma coisa que a gente sempre acreditou foi, a gente não quer ser estatística dentro disso. De que forma que a gente pode mudar essa realidade? Né? E foi muito interessante que com 9 anos o Cláudio virou para mim, que é meu irmão, falou assim, Fábio, vamos mudar esse lugar sem se mudar daqui? Olha que coisa genial, né? Uma criança de 9 anos naquela época, com toda a questão social, né, que tinha naquela época, ter essa visão. Eu falei, cara, como que a gente vai fazer isso? Eu falei, cara, não tem ideia. Porque naquela época as pessoas falavam assim, esse lugar é violento, eu vou mudar daqui, eu vou embora daqui, mas assim, reclamar da escuridão é fácil, né? Mas quando a gente acende uma vela, você traz uma perspectiva de mudança, de esperança. E a ferramenta mais, hoje eu trabalho com tecnologia, mas para mim a ferramenta mais tecnológica do mundo chama música. Porque é interessante, você escuta a música no outro idioma, você fala assim, a música da minha vida. Às vezes você nem conhece aquele idioma, mas a música ela tem esse poder de reverberação, de mexer com a gente internamente. E é interessante que naquela época, o que acontecia? A gente mora aqui na Rua 2, a famosa Rua 2. E aí eu tinha amigos na Rua da Feira, que era a Rua Acima. Eu não podia ir na Rua da Feira, porque eu morava na Rua 2, que era a Rua do fulano. Às vezes, quando eu subia na Rua da Feira, os caras, onde você vai? Você mora onde? Mora na Rua 2. Você está fazendo o que aqui? Eu vim na casa do Thiago. Quem é o Thiago? Volta. Eu não podia ir na casa do meu amigo, porque eu morava na Rua 2. E é engraçado, quando rolava as quermesse lá, os caras desciam aqui e falavam assim, vai com a sua banda tocar lá na nossa quermesse? Pô, vai ser legal receber vocês lá. A gente... Eu sou da Rua 2. Mas pode? Não, vocês são super bem-vindos. É engraçado, com a música pode, né? Quando eu vou na casa do meu amigo lá, eu não falava isso, né? Porque eu morria de medo. Eu só imaginava isso. E aí a gente percebeu, caramba, a música é uma ferramenta de transformação social nesse lugar. Foi daí que a gente começou, né, viramos uma banda de chorinho, depois uma banda de pagode, e até fazer essa fusão que hoje é a banda Poesia Samba Som. Mas o Favela da Paz, ele surge nesse contexto de trazer a música como uma ferramenta de transformação social nesse lugar, e a música abriu vários caminhos pra gente aqui. E como que surgiu o Dr. Pardal Fábio? Porque, assim, é impressionante a quantidade de projetos que você já desenvolveu aqui para o Instituto e para a comunidade como um todo, para levar a educação ambiental. Da onde veio esse interesse? Como que... Isso foi um start muito legal, assim, tem uma história muito bacana. Assim, desde criança eu sempre gostei, aquela criança que gostava de desmontar as coisas e ver como que era por dentro, sobrava peça, fazia outra coisa. Se sobrou peça, então tá bom, tá funcionando, então tá ok. Eu sempre fui esse entusiasta, né, não da tecnologia hoje em si, né, mas dessa coisa de professor Pardal, sabe? Aquela essência do professor Pardal, aquele almanaque que você comprava. Uma vez uma pessoa perguntou, Fábio, me indique um livro que você já leu. Eu falei, almanaque do professor Pardal. Porque eu comprava, né, para ver aqui aquelas traquitanas todas. E essa veia tecnológica e sustentável veio de uma oportunidade de ir para fora do país. O Cláudio, em 2009, ele foi para uma ecovila, no sul de Portugal, chamada Tamera,
que é uma das referências hoje de Alcovilas espalhada pelo mundo. Ele foi fazer uma vivência de 3 meses lá. E foi engraçado que eu trabalhava na floricultura, eu lá, designer floral, florista, né? Hoje tem esse nome bonito. E foi interessante que ele me ligava, ele contava, Fábio, cara, aqui tem um negócio azul assim, velho, que pega a energia do sol e faz eletricidade. Eu falei, negócio azul? A gente tá falando da nossa segunda matriz energética atual hoje, que é a energia solar, tá falando de uma placa solar. Eu falei, Cláudio, mas como assim, um negócio azul? Eu falei, um negócio azul que pega eletricidade assim e faz tipo, as coisas funcionar. Eu falei, oxi, é sério? Não, cara, e aqui tem tipo eles têm uma cozinha, que é uma cozinha solar, eles usam todo o princípio da energia do sol para cozinhar. Eu falei, poxa, mas como assim? Não, eles têm um espelho que chama espelho Scheffler. Eu falei, nossa, o Cláudio tá falando inglês bem pra caramba, né? E aí ele tentou explicar para mim, era um espelho curvado que pegava o sol, direcionava, fazia um foco de luz, usava como para cozinhar. E aí outra coisa, cara, eles têm aqui um biodigestor, que é um negócio que tem umas bactérias assim, que se alimenta de resíduos e faz gás, cara. Mãe, o Cláudio tá ficando louco. O Cláudio tá falando umas coisas de negócio azul, eu nem lembro o nome das coisas lá, mas acho que o Cláudio tá ficando doido. E quando ele voltou, foi legal, ele trouxe essa visão. Cara, a nossa vontade era ser uma banda famosa. Naquela época, né? Ele falou, cara, o que a gente faz é além disso. A gente tá fazendo um movimento social aqui na Quebrada usando a música, cara. Sabe olhar fora da caixa? Quando você sai de fora da caixa, que você olha, você vê o ponto, caramba, olha aquilo. Quando você está dentro da caixa, você está assim, né? Só fazendo, você não percebe a energia que você está movimentando. Quando ele foi para fora do país, que ele falou, caramba, a gente é mais que uma banda, cara. A gente é um projeto que trabalha com o social e tem a música como ferramenta. E nessa oportunidade, para 2010, eu larguei do meu emprego. Já, tinha 10 anos de empresa nessa floricultura. No outro dia eu cheguei e falei pro meu amigo, nem é meu parente, nem patrão, era meu amigo. Falei, Marcelo, me manda embora, cara. Mas como assim, Fábio? Eu, te mandar embora, você tem 10 anos de empresa, cara. Você é meu primeiro funcionário. Eu falei, Marcelo, eu preciso buscar uma perspectiva de vida pra mim, cara. Tem alguma coisa me chamando, mas eu não sei o que é, cara. Eu preciso me entregar pra isso. E aí um dia antes eu tinha chegado pros meus pais e falei assim, eu não quero trabalhar registrado mais. Você quer fazer o quê? Meu pai e minha mãe. Eu falei, eu quero fazer música. Eu falei, então vai fazer música, cara. Vai fazer música que a gente tá aqui pra te apoiar. No outro dia eu fui pedir as contas. Nessa eu pedi as contas, surgiu a oportunidade de a gente ir com a banda para essa Ecovila, participar de um evento chamado Músicas do Mundo. A gente ia se reunir com vários músicos para fazer música e a minha cabeça era, quero ver aquele tal de treco azul. O que é esse negócio de biogás? Quando eu cheguei lá, que eu pisei naquele lugar, eu falei, por que isso não tá em outros lugares? Por que isso não tá na nossa quebrada? Por que esse treco azul não tá espalhado nos telhados das periferias afora? Por que a gente tem que pegar os nossos resíduos orgânicos, jogar dentro de um caminhão para ir para um aterro, para produzir CH4 20 vezes pior que CO2? Por que a gente não pode isso como fonte de energia? Foi daí que eu virei minha chave. Eu falei, eu quero ser um músico funcional. Foi daí que em 2013, eu fiquei nessa jornada de 2010 até 2015, né, frequentando essa Ecovila como estudante, aprendendo, né, todas as tecnologias que eu aprendi e trazia para cá. E aí comecei a validar esses projetos aqui, experimentar uma coisa aqui, experimentar uma coisa ali. Quando foi 2013, eu falei assim, a gente precisa ter uma veia de tecnologia dentro da Favela da Paz. Daí que surge o Periferia Sustentável. Implantando já um monte de tecnologia aqui, né? Sim, a gente começou validando as ideias aqui. Eu falei, antes de a gente ir para fora, vamos validar, né? Vamos ver se funciona esse. Eu era um aprendiz na época, né? Eu era um aprendiz, eu estava, né, começando a entender o que era biodigestão, que eu já, das minhas áreas, da minha especialidade hoje é a área de biodigestão, né? Me aprofundei nesse estudo. Quer dizer, não tenho formação, né? Mas é aquela coisa, né? Tem muita formação, essa é a verdade. A gente sempre fala, a gente é formado na fastodologia, então a gente faz um pouquinho. Então eu me especializei nessa área durante esses anos todos. Aí eu fiquei 8 anos sem ir nessa Ecovila. Quando foi em 2024, já tinha 8 anos que eu não ia lá, porque o projeto cresceu muito aqui, né? Então eu estava viajando muito, fazendo muita coisa. E eles me convidaram para participar de uma semana, que era a Semana da Tecnologia, né? Com um espaço que eles fazem dedicado para receber gente do mundo inteiro. E eles me convidaram para ser o professor de biodigestão. No lugar onde eu fui durante 5 anos aluno, depois eu voltei como professor lá. Que é mais credencial do que essa para dizer que você hoje é um mestre no assunto, né? Não precisa ter feito mestrado em faculdade para ser conhecedor, né? Uma coisa que é interessante, eu fiz um projeto na USP Leste com um professor, eles me convidaram para fazer um projeto da FAPESP, né? Que era um projeto para criar um biodigestor dentro da USP Leste, que é um laboratório que eles têm de resíduos sólidos. E eu consegui um professor chamado professor Ednilson. O cara era livre docente em biodigestão. Eu não tinha nem ideia que ele era livre docente. Quando eu entrei na universidade, aí uma aluna que estava comigo, que foi aqui, né, era amiga minha, eu falei, me explica o que é livre docente? Eu falei, não, pergunta pro professor.
E um cara simpático, assim, super amoroso. E ele me explicou, Fábio, e ele contou a história da vida dele, até ele chegar na livre docência. Aí eu falei, tem um dia que eu estava conversando com o professor, a gente assim, conversando de igual para igual, né? Ele livre docente e eu formado na metodologia. E aí conversando com ele, conversando, eu desenhei todo o projeto, para eles poderem fazer pesquisas de análise dentro da universidade. Aí eu falei, professor, se o senhor é livre docente, eu sou livre decente, né? Maravilhoso. Mas são essas experiências, né, que vai validando cada vez mais a gente poder ter esse potencial que a gente pode fazer qualquer coisa na vida. Sem dúvida. E isso você leva para toda essa comunidade, e não só aqui no Jardim Ângela, né? Então, esse projeto ele cresceu para muitas fronteiras. Sim, eu tenho circulado o mundo já, né, nessa questão dessas vivências que a gente tem, de trazer essas tecnologias para dentro desse conceito periférico, de forma que a gente consegue implementar isso em outros lugares. Em outras periferias do Brasil afora, em vários lugares aqui de São Paulo, a gente circula muito em escola, né, trabalha muito essa questão, porque eu venho de escola pública, eu estudei na escola que está aqui na esquina, meus filhos estudam lá hoje. Então, eu entendo a carência hoje que é as escolas públicas na questão do desenvolvimento tecnológico. Às vezes tem a oportunidade, às vezes não tem o conhecimento prático. Então, eu coloquei como missão na minha vida, em 2013, eu comecei para as escolas, com um painelzinho debaixo do braço. De 10 vai botar o painel debaixo do braço e ia falar sobre tecnologia dentro das escolas. Fazendo uma lanterna solar, usando uma latinha de refrigerante, com alguns componentes, montava uma lanterna solar. E o quanto isso é importante para a qualidade de vida da comunidade, né? Super. Além de levar conteúdo, informação, certamente leva diversas soluções que o pessoal está implementando hoje nas suas casas, né? Sim. O quanto você vê isso acontecendo aqui no Jardim Ângela e por onde você passa? Então, hoje eu tenho titulado de tecnologias sociais. Porque é uma coisa que é interessante, a tecnologia, quando você tira aquele bicho feio da tecnologia, você torna ela mais divertida, mais leve, mais social, você consegue facilitar o acesso. Porque o conhecimento só é válido quando ele é passado para frente. Então, quando você troca conhecimento, você ganha também. Toda vez que eu saio daqui para dar uma aula, para fazer uma palestra, eu falo assim, o que eu vou aprender de novo hoje? Porque você está aberto, né, para essa socialização da tecnologia. Então, hoje, eu vejo assim, projetos fantásticos acontecendo em diversos lugares aqui da nossa região, não só de São Paulo, mas de todos os lugares que eu já fui de interior. Tem muita gente fazendo coisa legal, cara. E pensando realmente, a gente vive hoje em tempos de mudança climática, aquecimento global. Salvar o planeta para a geração futura. Quem é a geração futura? Vive agora, com tudo isso acontecendo. Então, acho que o momento é agora da gente começar a criar essa reflexão que todo mundo pode ter acesso a esse tipo de tecnologia, né? E socializar, realmente, né? E falando em acesso em tecnologia, recentemente aconteceu uma questão importante aqui com vocês, né? Com 110 placas fotovoltaicas. Conta um pouquinho. Esse projeto é muito legal, porque o Favela da Paz hoje é a primeira microgeradora de energia solar do estado de São Paulo. Aqui dentro do estado de São Paulo. A gente tem várias outras referências em vários lugares, mas aqui em São Paulo foi o primeiro projeto, né? Implementar, 22 placas, né? E o interessante é que foi um projeto em parceria com uma multinacional, né? Que eles trouxeram essa oportunidade, que não era só também tornar o Favela da Paz totalmente autossustentável em energia, mas também um processo de formação. Né? Eu trabalho com energia solar desde 2010, né? Então eu nunca tive experiência de montar um sistema grande, assim, tipo, muitas placas e tal. Então, quando esse projeto veio, através da Graziela Dantas, que é uma querida, uma super parceira, a ideia era tornar o Favela da Paz um ponto de referência, né, nessa questão da tecnologia, porque a gente já trabalhava com energia solar, mas também que desse um processo de formação. Isso foi interessante porque eu juntei mais 4 amigos, a gente fez NR10, NR35, fez estudo, tudinho, a gente montou nosso sistema. Então, o Favela da Paz foi esse ponto de referência até a gente parar na COP26, entre os 17 projetos mais sustentáveis do mundo. Não só com a questão também do desenvolvimento tecnológico, mas da parte social que a gente fazia também. Então, isso foi um grande avanço, que a gente teve o nosso primeiro projeto, e aí, como que a gente vai fazer agora? Só o Favela da Paz, no meio desse vale, que aqui chama Rua Miguel Dionísio do Vale. Então a gente está dentro do vale, e esses painéis estão instalados aqui, no centro dessa comunidade. As pessoas começaram a ver, falar, Fábio, nossa, energia solar na quebrada, cara, que legal. Pô, eu achava que isso não era possível. Eu falei assim, é possível. E aqui eles começaram a me corroer por dentro, aí ficava eu e o Cláudio, caramba, e agora, mano? Como que a gente vai levar energia solar para outros lugares? Foi daí que a gente teve um contato com a Embaixada da Austrália, via essa multinacional, que é a Worley. E foi interessante que os caras da embaixada veio aqui. Fábio, como podemos ampliar a energia solar nas favelas? Eu falei, vamos montar uma associação, uma cooperativa, ou senão vamos botar painel. Aí eu olhei assim e falei, é difícil, a infraestrutura não é viável. Aí eu tive uma referência muito legal do Revolu Solar, que é um projeto no Rio, que estão fazendo isso, levando energia solar para as comunidades. Eu falei, vamos montar uma associação, uma cooperativa. Aí a gente descobriu que tinha uma veia de financiamento Austrália-Brasil.
Aí eu e essa amiga, a gente juntou com o time, submeteu um projeto e mandou a proposta para montar uma associação. De repente, do nada, chega 110 placas, uma carreta. A gente foi 15 pessoas para descarregar isso. Falei, meu Deus do céu, e agora, e agora, e agora? 110 painéis, e aí eu olhava para aqui, para a estrutura da quebrada, eu falei, meu Deus do céu, você colocar 110 painéis. E aqui, esse bairro chama Jardim Nakamura, ele foi fundado por uma colônia japonesa. Então, por exemplo, tudo aqui praticamente era propriedade da família Nakamura. Foi desmembrando os lotes, as pessoas foram comprando. E eles ficaram com um galpão, que é um galpão que tá há muitos anos lá, um galpão de 300 metros quadrados, assim, que eles faziam atividades de sumô na época, aí meio que ficou abandonado. O time Ajax, que é o time tradicional, eles abrigaram esse espaço e a gente pensou, caramba, 110 painéis, aí fiz as contas, qual a metragem do galpão? 300 metros quadrados. Eu falei, é lá que a gente vai ter que instalar essas placas. A gente entrou em contato com a família Nakamura, né, foi um processo bem interessante assim, de comunicação e tal, e aí eles passaram a concessão desse espaço durante 25 anos. E a gente montou a nossa chamada Universidade do Samba. Em cima desse galpão tem os 110 painéis, a gente montou a associação com 20 famílias, chama Favela Solar. Maravilhoso. E está gerando impacto para 20 famílias que vão ter as contas de energia zeradas. 100%. A gente fez toda uma pesquisa de campo mesmo, junto com o time da Worley, essa turma toda, para entender qual que era a demanda, qual que era o público que a gente ia atender. E a gente viu que realmente a gente tinha um público muito grande, pagando uma conta de luz muito alta, né? E falou, vamos tentar direcionar para essas pessoas. Aí teve que montar a associação, montar o CNPJ, toda aquela parte burocrática que foi divertida, mas também chata. Mas a gente conseguiu fazer isso e agora a gente está no processo de finalização, né, dessa instalação, né, dessa validação dessa instalação para a gente poder levar essa energia até essas pessoas. Mas o projeto já está todo montado, as placas estão instaladas. O interessante é que as placas foi feita por alunos. Nessa época a gente falou 110 painéis, precisa de ter pessoas para poder fazer isso. A gente montou um curso juntamente com a Worley, a gente formou 22 pessoas, instaladores e instaladoras, a gente deu curso de formação, NR10, 35, tudo, isso é bonitinho, certificado. Aí no final do curso 20 pessoas falaram assim, preciso de 10 voluntários, todo mundo levantou a mão. Eu falei, não, são só 10 pessoas. E aí quem instalou as placas, a gente tinha um time de profissionais, né, acompanhando, e a gente teve os alunos instalando essas 110 placas. Ou seja, fora todo o benefício ambiental de estar levando essa energia solar para a comunidade, o benefício financeiro e o educacional trazendo essas pessoas para uma oportunidade de mercado de trabalho que na realidade é crescente. Atual, né? Agora. No setor que mais cresce hoje no nosso país é a questão das energias renováveis, né? A gente tem 70% da nossa matriz totalmente sustentável, matriz elétrica, né? E a gente trouxe os empregos verdes, né? Porque não tem outro caminho, gente. Não tem outro caminho para a gente ir agora se não for acessar essas tecnologias, porque não faz sentido mais a gente ficar queimando petróleo e carvão para poder gerar energia. E a gente estava falando disso também, né? Porque hoje a gente está na bandeira vermelha. Bandeira vermelha. Quem sabe daqui a pouco a vermelha barra laranja. Eles vão inventando bandeiras para... Pô, mas não faz sentido, cara. A gente está num país que uma coisa que é certa, amanhã tem sol. No outro dia, não tem como fugir, sabe? Nosso potencial é monstruoso de energia super. O Brasil é uma solar, referência hoje, né? Na questão de desenvolvimento sustentável. E essa descentralização, levar isso para a comunidade, né? Eu acho que traz uma inspiração que vocês estão implementando hoje, de falar que não, é possível levar a solução, é possível acessar essas instituições, esses projetos em países, né, consulados internacionais, para trazer essa tecnologia de uma forma mais acelerada para essas comunidades como um todo, né? Então vocês trazem essa inspiração para o país. Cara, eu fico muito feliz. Uma das coisas que me traz mais felicidade hoje é poder fazer isso, sabe? Acho que eu não vejo outro caminho. Fábio, o que você queria ser se não fosse isso? Falei, me apaga com uma borracha que eu queria no cenário. Nem sei, porque Nem sei, não tem ideia. Não tem como separar uma coisa da outra. Não tem. Uma coisa que eu consigo separar hoje é a música, né? Não tem como eu não fazer música e não fazer tecnologia. Então as coisas têm que estar balanceadas. Então isso eu consigo realmente... Mas é uma coisa que inspira muito, sabe? Traz uma felicidade tão grande você poder trocar com as pessoas, sabe? Ganhar conhecimento, trocar conhecimento, que acho que é a coisa mais importante da vida hoje. E tudo isso também tem junto com o Lab Móvel, que você estava falando sobre esse projeto. Conta aí um pouquinho do que é o Lab Móvel, o que é isso que você faz andando por aí. É uma coisa interessante, a gente está num laboratório de tecnologia no meio da quebrada. Então imagina, um laboratório com impressora 3D, cortadora laser, totalmente autossustentável, com energia solar, com diversas possibilidades de ferramentas. Coisa que eu não faço a menor ideia aqui. Aqui a gente consegue desmontar uma casa e construir ela de novo. E a ideia desse movimento maker, né, que agora tem essa palavra bonita, maker, né, mas se a gente for pegar referência, professor Pardal, MacGyver, né, a galera que é da antiga vai saber o que eu tô falando. Mas
A ideia desse espaço é realmente trazer esse potencial de fazer coisas, de criar coisas, de criar soluções na hora. Ah, meu óculos quebrou. Ah, meu chinelo quebrou. Às vezes a molecada vem aqui. Ô tio, meu chinelo quebrou. A gente vai lá, pega aí, pega um prego. Não, pega o prego aí você. Esquenta, pum, vai embora. Aí, ó, o outro vai quebrar. Tenho certeza que você vai voltar. Daqui a pouco, tio, o outro quebrou. Agora você sabe arrumar. Então a gente sempre... A grande dificuldade, como a gente consegue expandir essa coisa do faça você mesmo? Então eu pensei na época, falei, cara, toda vez que eu ia sair com material daqui, eu tinha que carregar muita coisa. Né? Aí carrega painel solar, e põe a bateria, põe não sei o que, põe ferramenta. Aí chegava lá, ai meu Deus do céu, esqueci o ferro de soldar, e não sei o que. Eu falei, podia comprar uma van, né? E montar um laboratório, tipo um laboratório móvel. Aí eu pensei, pô, vou comprar uma van. Aí comecei uma palestra aqui, faz uma atividade ali, faz um cursinho ali, fui juntando dinheirinho. Assim. Ah, vou comprar uma van agora. Vou comprar uma van. Na hora que eu entrei nos classificados, eu comecei a falar, Jesus, mas a van é muito cara, né? É muito dinheiro. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Só que a ideia era tão legal, cara. Assim, tipo assim, pô, imagina fazer uma expedição lab móvel que a gente consegue ir nas escolas, tipo, fomentar a tecnologia, fomentar o saber, que a gente consegue levar e montar um laboratório a céu aberto. Eu falei, não vou fugir dessa ideia, eu vou comprar metade de uma van. Aí o dinheiro deu pra comprar metade de uma van. Eu falei, comprei um utilitário. Aí nesse utilitário eu montei um laboratório com painel solar, com impressora 3D, com as ferramentas, colocava tudo dentro e ia para as escolas. Eu fiquei durante uns 3 meses montando esse projeto, fiz tudo do zero, mapeei toda a parte elétrica. Eu gosto de mexer com marcenaria, mas eu não era o cara da marcenaria. Eu rabisquei um projeto, mandei para um amigo meu e falou, Fábio, vem aqui que a gente vai fazer juntos. Montei o projeto. A minha primeira ação foi para ir para as escolas. Falei, meu, tem que ir para as escolas. A gente fez 11 escolas aqui da região. Eu mapeei 11 escolas e o primeiro projeto com lab móvel, com esse carrinho pequenininho, foi para as escolas. Então mapeei as escolas, às vezes eu fazia 2, 3 escolas por dia. Tipo 300, 150 alunos, pegava o 8º, 9º e 7º ano. Botava no pátio, sobe tecnologia, mostrava o lab móvel, sair de uma escola e ia para outra. Então fiz 11 escolas, fui para a cidade de Sumaré também, fiz a cidade de Sumaré, fiz umas 6 escolas em Sumaré. E aí eu pensei, o carrinho tá pequeno. Aí, encaixa que vai dar. Não, encaixa que vai dar. Aí, falei, meu, tem que ser uma van, cara. Tem que ser uma van. E comecei a colocar energia nisso. Acho que é aquela coisa, né? Tipo, o universo ele é tão favorável quando você perde com energia. E eu ficava, universo, me dê uma van, pelo amor de Deus, eu não tenho condições de comprar. Quando foi de 2024, 2025, eu falei assim, meu, não tem jeito, eu vou ter que comprar uma van, cara. Tem que dar um jeito de, sei lá, de vender esse carrinho, tentar juntar uma grana. E aí eu fui, no final do ano passado, eu fui dar aula em Portugal. Ano passado eu fui 2 vezes, eu fui em janeiro, fiquei em Lisboa, dando aula em escola pública durante 30 dias, e eu voltei no final do ano, de 2024, para poder dar aula em 2 escolas na cidade de Braga. Peguei 2 escolas que são escolas de referências na cidade de Braga, e estava dando aula de robótica criativa e energias renováveis. Da energia renovável para a turma maior, e robótica criativa para os pequenininhos, com um parceiro meu que chama o Projeto Muda Lab. E estava eu voltando, né, da cidade de Braga, lá no trem, daqui a pouco o Cláudio me liga. Eu falei, Cláudio me ligando, deve ser alguma coisa importante. Cláudio, cara, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, meu Deus do céu, pronto, lá vem, tipo, os painéis parou. Só eu que resolvo. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, Cláudio, Fábio, sabe o pessoal que vinha aqui? Uma galera que é um grupo de investidores que apoia a gente na época da pandemia. Eu falei, aquela galera que ia fazer a visita no Instituto então, cara. Eles piraram com o Lab Móvel, cara. Eles falaram, como assim? Tipo, como que seu irmão anda com um carro pequenininho desse, com tanta coisa nas escolas? Mas é muito pequeno. Aí o Cláudio contou, não, a ideia era comprar uma van. Aí não deu pra comprar uma van, comprou metade de uma van. E sei que no final da visita, 2 pessoas chegou pro Cláudio e falou assim, ó, fala pro seu irmão que a gente vai dar uma van pra ele. Aí o Cláudio me ligou quando foi, Cláudio, mas peraí, mano, mas uma van é muita grana, cara, ele custa caro. Eu falei, não, ele pediu pra você escolher. Eu falei, é sério? Ele falou, não, é sério. É verdade esse bilhete, né? É mesmo, cara, eu não fiz outra coisa, eu cheguei, eu não ia dar aula no outro dia, eu passei a madrugada pesquisando van. Só que eu tava humildemente vendo van, tipo 2017, 2016, que já custava um valor assim considerável. E aí passou uns 2 dias, o Cláudio não dava resposta, mas eu fiquei aflito, falei, meu Deus do céu, o Cláudio não fala nada, eu ligar, mandava mensagem, daqui a pouco ele mandou um link, falou, Fábio, você não tem ideia, velho, tipo, não é essa van que eles estão falando. Eu falei, então é uma van menor, Cláudio. Não tem problema, eu vou precisar. Não, abre o link. Na hora que eu abri o link, era uma van 0 km. 0 km, tipo, de 2,50 m, enorme, que dá pra mim entrar dentro. Eu falei, Cláudio, é sério? Olha o valor disso. O cara falou, não, ele falou, se pode ser essa. Eu falei, poder não pode, mas tô aceitando, pode ser essa. E tá aí na garagem. E agora começa um novo projeto. Agora, o primeiro projeto eu praticamente financiei sozinho, todo o projeto. Tanto a parte da compra do carro, a parte da construção, elaboração do carro, os materiais, eu ia comprando os materiais e ia guardando. Quando eu tinha tudo numa caixa, eu falei assim, agora eu toco o carro. Então agora, qual que é o projeto agora? A gente está tentando buscar um patrocinador, um apoiador para poder
montar essa van, porque assim, eu consigo fazer? Eu consigo, mas se eu for fazer, eu vou demorar muito, porque eu não tenho só a van, eu tenho todo esse projeto aqui, né, o Favela da Paz, as coisas que a gente faz. Se eu parar para fazer a van, posso ser que eu consigo fazer isso, vai demorar uns 4 meses, 5 meses, eu já tenho demanda para atender. Já tem escola para visitar e levar Já tem escola, a gente já estou trabalhando com escola, mas mesmo assim, tipo, demoraria muito. Então assim, qual que é a ideia? Tentar arrumar um patrocinador, um financiador para poder apoiar esse projeto. E a ideia é que seja um projeto não só da implementação da van, da parte de montar ela, sabe? Montar ela toda bonitinha, de repente contratar uma empresa, tem empresa que faz isso em 30 dias. Você põe num galpão, o cara em 30 dias, você já tem um projeto montado, elaborado, você entrega, os caras só, daqui a 30 dias você vem buscar. Ou seja, para quem está vendo aqui, como que faz para poder ajudar o Instituto? Bem, é só redes sociais, Instituto Favela da Paz, ou procura @Fábio Miranda, ou @Periferia Sustentável, e seja um parceiro nesse projeto. Nesse e em todos os outros. Em todos os outros. Me conta uma coisa, Fábio, você tem ideia de quantas pessoas você já impactou? Porque são dezenas de milhares na minha percepção. Essa é uma das perguntas que eu mais recebo. Só que eu não consigo mensurar isso, você acredita? Imagina, são anos e anos de luta, de persistência com o projeto. Eu sempre falo assim, as pessoas falam, me dá um número, eu falo assim, posso te contar umas histórias. Porque a história fica marcada, né? Tipo, tem tanta coisa que já aconteceu, né? Ainda mais dentro de escola, cara, tanta coisa legal, né? De história, de você ver, tipo, o jovem vir falar com você, nossa, tio, eu quero ser que nem você quando eu crescer. Se torna uma referência, que às vezes é tão importante para essa juventude, sim, né? Sim. Hoje, cada vez mais, a gente vive numa era tecnológica, né? Cada vez mais a gente está vivendo uma vida lítio, né? A gente acha que tudo agora com as inteligências artificiais. Então, como que é esse despertar criativo? A tecnologia é fantástica, eu acho uma ferramenta maravilhosa, mas a tecnologia não é o fim para tudo. Ela é um meio, é um equilíbrio. Quando você equilibra a tecnologia e o seu despertar criativo, você consegue ter esse senso, eu consigo fazer. A tecnologia é uma ferramenta para apoiar isso. Então hoje vivemos essa era tecnológica, mas o que é interessante é virar a chavinha. Você consegue fazer. Você consegue fazer. Dar autonomia. Entregar. Aquela história, né, da vara para... Não, tem que ensinar a pessoa a pescar. Não vou dar vara e o peixe. Não, tá aqui, ó, a tecnologia é assim. E hoje uma coisa que eu trabalho dentro de tutoriais. Todas as aulas que eu dou é dentro de um tutorial. Eu aprendi energia solar com um alemão chamado Uli Campbell, que é um querido, um dos meus mestres, tive vários, mas na área da elétrica foi ele. Um cara que só falava alemão, odiava falar inglês e não falava português. Vixe Maria, deve ter sido difícil. A esposa dele, alemã, mas ela falava português de Portugal. Então imagina, ela ficava traduzindo para mim as aulas que ele me dava. Voltagem, amperagem, capacitância, energia solar. Ela ficava traduzindo para mim. Chegava uma hora, eu falei assim, Urique, não dá mais, você tá cansada. Mas o Fábio Uli não fala português. Eu falei assim, vou ter que me virar com ele. Ele não gostava de falar inglês, eu já não tinha inglês muito bom. Eu falei, cara, eu vou tentar. Aí o que ele começou a fazer? Aí a gente começou a fazer desenhos. Ele pegava um desenho técnico, ele adaptava esse desenho técnico para um desenho funcional. Eu chamo de desenho universal. E eu aprendi dessa forma, em cima de tutoriais. Ele fazia, eu olhava assim... ok, eu entendi o que ele fazia. E aí essa metodologia eu trouxe hoje para o que eu faço. Então tudo que eu faço hoje é a partir de um desenho funcional. Então é uma coisa que você consegue, né, ir adaptando a tecnologia de uma forma mais criativa. E o que você vê assim de mais relevante hoje para ser trazido para as comunidades que você frequenta e leva todo esse conhecimento? Assim, o que você percebe que é relevante nesse mundo de hoje? Eu acho que a gente tem que trazer mais resiliência, trazer essa questão das tecnologias, da sustentabilidade, essa palavra bonita, né? Sustentabilidade, que hoje está em evidência em vários lugares. Mas é um resgate, realmente. Se eu for pensar, por exemplo, eu recordo na minha infância, hoje a gente tem a questão, né, da permacultura, de tudo da coisa do agro, mas eu entendo mexer com a terra com a minha avó. Tipo, a diversão quando eu era criança é ir para casa da minha avó para ficar plantando mandioca, arrancando mandioca. Então, a geração antiga já fazia isso. A gente foi perdendo um pouco dessa essência, né? De criar soluções de baixo custo. Então, hoje, nas circulações que eu vou, eu nunca levo nada pronto. Eu vou fazer uma ação numa comunidade de alguma coisa, a primeira coisa que eu faço lá é, quem é a liderança comunitária aqui? Eu vou conhecer o cara. Quem é o professor Pardal aqui da Quebrada? Quem é Sempre tem, né? Todo lugar do mundo tem, cara, não tem como. Eu já viajei o mundo, fui preparar uma vez na Palestina. Chegou lá e encontrei um cara que eu olhei, cara, é igualzinho eu, mano.
Então, assim, todo lugar tem uma pessoa que mobiliza, que articula, que cria essas soluções e inspira outras pessoas. Então, o trabalho que eu venho fazendo hoje é um trabalho realmente de colaboração, de aprender junto, fazer junto. Vamos fazer junto? Chega no lugar e fala, qual que é a demanda aqui? Ah, vai precisar fazer um sistema de irrigação automatizada, porque a gente é um grupo de agricultor e a gente está levando muito tempo irrigando. Beleza, vamos sentar aí. Rabisco projeto. Ah, um sistema de energia solar integrado com o sistema de automação, que a gente põe um sensor, põe um timer, beleza. Bora fazer. Encosta o Lab Móvel. Agora encosta o Lab Van, né? Encosta o Lab Van e a gente desenvolve isso junto, que é o saber coletivo, né? E é levando essa tecnologia feita a partir dessas impressoras, a partir desses materiais, a partir dessas doações. E questões que às vezes a gente não encontra nem nos prédios de mais alto padrão, né? Então, como que é viável tudo isso, né? É palpável. Acho que essa conversa, para mim, é uma inspiração muito grande, porque a consultoria e o ambiente no geral que eu trabalho está muito mais voltada para empreendimentos que, no final das contas, são acessíveis por um público que tem mais recurso, né? Eu acho que nos últimos anos eu tenho tido o prazer de estar um pouco mais envolvida em projetos de habitação de interesse social. Ah, isso é legal, isso é muito bom. E questões que tocam mais comunidades, enfim, como é um projeto que eu já comentei aqui, que é a comunidade do Aço, mas ainda começando nisso. E eu acredito muito nessa acessibilidade da tecnologia, porque ela não precisa vir do fornecedor importado, que custa caro, né? Ela consegue ser criada, ela consegue ser adaptada e ela consegue gerar resultados que são muito importantes para essas comunidades, né? Eu vejo que o trabalho que vocês fazem, né, é um legado para o nosso país e para todos os lugares que vocês frequentam, assim, inenarrável, né? Eu acho que vocês levam esperança, levam conhecimento, levam uma educação não só na parte da tecnologia, mas da alimentação, sim, com a Ellen, da música, com vocês todos juntos, porque todos são músicos aqui, belíssimos. Aqui você tropeça em músico. Todo lugar que você vai tropeçar em música. Queria eu tocar alguma coisa, só a campainha, viu? E como é inspirador esse trabalho de vocês, viu? Eu acho que pra gente aqui do podcast é uma honra poder ouvir um pouco dessa história toda de vocês. E o que vocês desejam para os próximos passos do Instituto? Fora sair andando com a van por aí. Eu não vejo a hora, meu Deus do céu. O pior é que ela tá na garagem, né? Isso me dá mais ansiedade ainda. É uma coisa que eu sempre gosto de falar, é o presente e futuro, né? A gente sempre fica pensando no futuro, mas o futuro é o presente também. Então, como que a gente começa a planejar esse presente já imaginando que o futuro está tão perto da gente, né? Então, por exemplo, agora a gente está num momento muito interessante do Instituto, da nossa nova sede, que é um projeto que já está aí já há um tempo. E agora, esse ano agora começou a dar uma fermentada, né? A gente teve uma parceria bem legal agora que está viabilizando esse processo. Então a gente está pensando agora nesse presente e futuro agora da gente poder ampliar mais esse espaço, sabe? A gente criar mais oportunidades de crescimento do Instituto, de criar oportunidade, de criar vínculos com a rede. Porque uma coisa que é importante hoje, ninguém faz nada sozinho nesse mundo, né? Sem dúvida. Não tem como. Hoje, por exemplo, eu acabei de mostrar para os meninos da câmera aqueles cage cam que eu fiz. Imagina, alguém fez isso, o cara jogou na rede, deixou open source, não é aquela coisa, não, é meu, foi eu que criei. Não, eu vou fazer aqui e vou deixar disponível para outras pessoas poderem ter acesso. Então, hoje a gente quer realmente criar essa visão de presente e futuro com a nossa nova sede. Interessante, que vai ser uma das grandes referências hoje, quando essa sede estiver implementada, né, ela vem com certificação LEED, que é essa coisa chique, né? Certificação LEED, vem todo com conceito. Mas o interessante é que essa nova sede... As tecnologias que vocês criaram... Validadas aqui, que foram validadas aqui. Ventilação, por exemplo, a gente está dentro do nosso laboratório agora, o clima está agradável aqui dentro, porque aqui, querendo ou não, a gente tem um sistema de ventilação cruzada. Tem essa janelinha ali. Tem a janela ali em cima, eu tenho um duto de saída aqui do nosso lado, porque acontece, quando eu implementei esse laboratório, eu não tinha muito espaço para colocar janela. Então, quando eu montei ele, eu falei, caramba, tá muito abafado aqui dentro. Só que eu já tive experiências de trabalhar sistema de ventilação cruzada, que é o conceito da bioconstrução. E foi tão fácil. Eu simplesmente tirei o sapato e comecei a andar pelo território.
para entender de onde que vinha essa ventilação cruzada, esse ar fresco. Eu falei, lá na alta garagem tem uma corrente de ar que passa lá. O que eu fiz? Eu desviei essa corrente de ar aqui para dentro do laboratório. Então, tá lá na outra casa essa corrente de ar, eu mapeei, fiz uma tubulação e ela sai aqui dentro, ela entra por aqui, circula e vai para lá. E ainda vem por baixo, ou seja, o sistema mais eficiente possível, né? Porque o ar quente, ele é mais leve, ou seja, você está trazendo o ar fresquinho, já está empurrando o ar mais quente. Aí você tem um ambiente mais saudável, porque você tem um ar circulando aqui dentro, você não precisa ter ar-condicionado, porque ar-condicionado só refrigera. E aí custa caro, né? E custa caro. E outra coisa, é eficiência energética, né? A gente está num espaço totalmente fresco, que não precisa ter um ar-condicionado aqui dentro. A própria natureza faz esse conceito pra gente. Então, essas tecnologias todas foram validadas aqui e a gente está levando esse conceito para essa nova sede agora, que a gente está, né, nesse processo agora de elaboração, para botar em pé, quem sabe, no ano que vem. Opa! Vou querer estar junto nesse projeto, vai lá cortar fita, vamos lá cortar fitinha juntos. Vai ser uma oportunidade legal, assim. É um projeto que a gente está viabilizando agora, né, nesse presente e futuro, com mais garra, para ver se a gente consegue botar essa sede em pé. Vai dar certo, e é uma sede que vai ficar belíssima, né? E tá para trazer bonita, tá essa comunidade, fantástico, né? Porque vocês trazem muitas pessoas para cá, né? A gente recebe gente do mundo inteiro aqui, né? Vem gente do mundo inteiro para cá. A gente tem um espaço de hostel também que a gente recebe as pessoas para ficar aqui. Fábio, eu poderia ficar mais umas 10 horas eu aqui também. contigo. Tá tão fora legal essa conversando, conversa. mexendo aqui em tudo isso que você tem. Mas eu queria te fazer uma pergunta, que é sempre a pergunta que a gente faz no fim das nossas entrevistas, que é para vocês, para você aqui do Instituto, qual é o futuro das cidades e das comunidades? Eu acho que um futuro com mais empatia, mais respeito ao próximo, mais diversidade e mais sustentável. Porque não tem outro caminho que não seja hoje a gente viver de uma forma mais sustentável, com a nossa alimentação, da forma que a gente alimenta, da forma que a gente mantém as relações. Porque a gente fala em sustentabilidade, como é que eu sustento as minhas relações hoje? Como é que eu me lido com o próximo? A gente está vendo guerras pelo mundo. Por coisas políticas, religiosas, a gente tem tanta coisa, mas de que forma que a gente consegue sustentar essa relação mais humanizada das pessoas? Então hoje eu não vejo outra forma, a gente traz a sustentabilidade de uma forma muito mais integrada. Não só com a questão do meio ambiente, mas como é que a gente sustenta todo esse momento que a gente está vivendo agora? Com todos esses impactos ambientais, com tudo isso, eu acho que eu não vejo outra forma de viver em comunidade. Fábio, não tem muito outra. obrigada eu que pela agradeço. aula. É inspirador, mais uma vez, tudo que vocês fazem aqui. Eu sou uma fã admiradora do Instituto há alguns anos. Sim, já tem uma trajetória boa. Queria agradecer imensamente ao trabalho que vocês fazem, né? Você, Cláudio, Ellen, todo o time aqui, que cada vez tem um agregado novo que entra, sim, enfim, mas vocês como percursores de tudo isso. Que bom que a gente tem pessoas como vocês. Obrigado. Gerando esse impacto todo. Eu fico feliz de participar dessa rede colaborativa que você vem desenvolvendo com esse podcast, que eu acho que cada vez mais a gente tem que levar essas informações para frente, para as pessoas terem um ponto de luz, um ponto de esperança, e tem gente fazendo pela gente, né? Cada vez mais. E eu agradeço imensamente o nome do Favela da Paz por essa oportunidade. Obrigado pela equipe que esteve aqui presente hoje, né, poder fazer tudo isso acontecer. E estou muito feliz. E obrigado mais uma vez. E conte com a gente sempre quando precisar. Eu que agradeço. Enfim, é recíproco. Sim. No que eu puder ajudar, sempre estarei à disposição de vocês. Obrigado mesmo. E se você aí também quer ajudar o Instituto Favela da Paz, não deixe de seguir as redes sociais deles, acompanhar o trabalho que eles fazem, acompanhar o trabalho aqui também do podcast, nas nossas redes sociais, no YouTube, no Spotify, no Instagram, no TikTok. A gente sempre está levando conteúdos inspiradores como o de hoje. E para você, qual é o futuro das cidades? Um movimento a construir, cada escolha um caminho para um novo tempo florescer. Jardins suspensos, ruas vivas, água limpa a se espalhar. No encontro entre o passado e o que ainda está por chegar. A segunda temporada do podcast Futuro das Cidades foi pensada para trazer reflexões e soluções importantes rumo à construção de um futuro com cidades mais sustentáveis, resilientes,
saudáveis e democráticas. Gostaria de agradecer aos patrocinadores que apoiaram a segunda temporada, Sebrae, 3M, Braston e Roca Tintas. Muito obrigada! E você, não deixe de seguir e compartilhar o nosso conteúdo no Instagram, TikTok, YouTube e Spotify. E pra você